E a deputada Janaína Pascoal comentou a nova reportagem sobre as mensagens. Aspas, não sei se os diálogos publicados hoje conferem com a realidade, mas se conferirem, não vislumbro neles qualquer ilegalidade. Muito ao contrário, os procuradores apenas estavam buscando averiguar possíveis irregularidades, graves irregularidades. Penso que os jornais deveriam estar preocupados em apurar o que os procuradores buscavam esclarecer e não criar a sensação de que eles estariam a transgredir, já que apesar das prisões dos hackers, as conversas interceptadas seguirão sendo publicadas, penso que o mérito dessas conversas deveria ser analisado com mais cautela. Queriam o quê? Que os procuradores ignorassem potenciais ilicitudes perpetradas por um alto magistrado, fecho aspas. Gilmar Mendes usou a Folha para atacar a Lava Jato. Aspas, o Brasil está diante da maior crise que se abateu sobre o aparato judicial desde a redemocratização. As revelações da Folha explicitam os abusos perpetrados pela denominada força-tarefa e reclamam as providências cabíveis por parte de órgãos de supervisão e correição. Como eu já havia apontado antes, não se trata apenas de um grupo de investigação, mas de um projeto de poder que também pensava na obtenção de vantagens pessoais. Com a publicação hoje desses diálogos, fica claro quem usou a Receita como um órgão de pistolagem. Como dizia Mário Henrique Simonsen, o trapezista morre quando pensa que pode voar. Fecho aspas. Marco Aurélio Melo foi outro que embarcou na história. Aspas. Isso é incrível, porque atua no STF o PGR. É inconcebível que um procurador da República de primeira instância busque investigar atividades desenvolvidas por ministros do Supremo. Fecho aspas. Quer dizer, é tudo discurso político, que não desce em nenhum momento a realidade dos fatos. O Gilmar Mendes deveria estar num palanque, mas sabe que se tivesse num palanque, estaria que nem o Lindbergh faria, né? Fazendo discurso. Como é que é, Augusto, que você gosta de falar? Aquele discurso que ele faz no lugar... É o comício em lugar movimentado para ninguém. Comício para nenhuma plateia. Exatamente. Só que eu desconfio que o Gilmar Mendes seria tão vaiado e tal que ele acabaria indo embora, né? Aliás, desculpa, é discurso sem plateia em lugar movimentado. Agora, o que a Janaína está falando aqui é o que a gente comentou na primeira nota, né, Augusto Nunes? A ilegalidade, ela é muito mais grave do que qualquer outra coisa, e os procuradores conversavam, obviamente, a respeito das ilegalidades cometidas e dos indícios de ilegalidade que apareciam nas investigações e nas delações premiadas. Agora virou notícia que o investigador investiga, Augusto Nunes, que o investigador quer saber mais sobre indícios que surgiram, sobre altas autoridades da República. Era ensinado nos cursos de comunicação que quando o cachorro morde o homem não é notícia. Exatamente. É notícia quando o homem morde o cachorro. Mas agora o cachorro mordeu o homem, o investigador investigar, virou notícia e notícia Exatamente. Distorcida. O juiz não quer que julguem nada, ninguém tem o direito de julgar se alguém está errado ou certo, né? Nós, por exemplo, não podemos, né? Não estamos querendo condenar agora, não pode emitir nenhum juízo, nada, só com eles. Os encarregados de investigar não podem investigar ministros, a lei... todos são iguais perante a lei, mas os ministros do Supremo são mais iguais que os outros, porque eles, por definição, não cometem nada, não fazem nada de errado. O Gilmar Mendes é um advogado, a toga não dá a ele os poderes divinos que ele acha que tem. Agora, como assim? O Mário Henrique Simonsen, o trapezista morre quando pensa que pode voar. Quem pensa que pode voar há muito tempo é o Gilmar Mendes, por isso que vive aí se estatelando, né? Não sei quando passeia por Portugal, quando é reconhecido num avião e tal, mas ele continua julgando o mundo, os procuradores, os homens comuns. Ele é o juiz dos juízes, pois isso vai mudar, quer dizer, o homem comum, ele não entende porque alguns estão fora da lei e simultaneamente acima da lei. Não podem ser atingidos. Não combina mais com o Brasil, que aprendeu que há lugar para qualquer culpado na cadeia. Temos um ex-presidente da República, preso há mais de 1 ano. Temos ministros, ex-ministros de Estado, ex-chefes da Casa Civil, grandes empreiteiros. Não vão escapar os delinquentes se estiverem achando que a capa, a toga, serve como uma capa que camufla todos os pecados. Não vai ser assim no Brasil.
Mais dia, menos dia, chegará a vez de quem cometeu delinquências no Supremo Tribunal Federal. Zé Maria Trindade. Ironicamente, alguns deputados falam lá, né? O pessoal honesto é o pessoal do Judiciário e do Ministério Público, né? Porque todas as delações, nenhuma, oficialmente até agora, cita os dois lados. A gente vê, Augusto, claramente que nós estamos num novo momento. É aquilo que eu falo, da Lava Jato é um trem que partiu da estação. Agora, é preciso seguir todos os dados das delações premiadas para ampliar a Lava Jato. E isso está acontecendo. As operações estaduais, as investigações estaduais, todas têm a mesma fonte, que é a investigação da Lava Jato, essa força-tarefa chamada Lava Jato, e arquivos da própria investigação. E ministros do Supremo não podem estar blindados, ninguém pode estar blindado. Veja bem, ex-presidentes da República foram presos, né? Como Michel Temer chegou a ser preso, o próprio ex-presidente Lula e outros estão processados, o ex-presidente da Câmara, né? 3 ex-presidentes da Câmara presos. Então, assim, não existe mais ninguém blindado no país. E no diálogo, ali, se você for seguir todo o diálogo, a gente vê claramente que o coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, estava preocupado com essa situação. Não foi à toa que ele bateu às portas da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Foi atrás do chefe de gabinete e pediu ajuda e indicou situações para investigar. Não consta nos diálogos que ele estaria investigando. E o que impressiona é que são diálogos obtidos de forma irregular, então a gente pressupõe que tudo está ali. E em nenhum momento se fala em barganha, em troca de vantagens, em chantagem, não há nada disso. A preocupação total é mesmo de investigar, que é a obrigação, como você bem disse, Augusto, não deve fazer, tem que fazer. São pessoas que trabalham e têm representação pública e o dever de autoridade de exatamente investigar. Então, não tem nada de errado, não. Pelo contrário, mostra zelo e mostra preocupação com as investigações. Acabou de sair a notícia que os procuradores de Curitiba esclareceram em nota que nunca investigaram nem pediram apurações da Receita Federal sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Dizem que informações que chegaram à força-tarefa por parte de delatores envolvendo autoridades com foro privilegiado foram devidamente repassadas à Procuradoria-Geral da República. Diz a nota, abro aspas, algumas dessas informações chegaram à força-tarefa porque ela desempenha o papel de auxiliar da PGR na elaboração de acordos, mas nunca por causa de investigações. Os procuradores da República confiam nas instituições e respeitam os integrantes do STF. Além disso, eles não reconhecem as mensagens oriundas de crime cibernético e que têm sido usadas de forma editada ou fora de contexto para embasar acusações e intrigas que não correspondem à realidade. Fecho aspas. Era exatamente aquilo que a gente estava comentando no começo desse programa. Só falta agora virou um pouco de Minority Report, sabe? Aquele filme com Tom Cruise que começa a se punir crimes futuros. Então eles olham lá o pensamento das pessoas em conversas privadas dispersas e eles começam a fazer acusações com base naquilo que nem sequer aconteceu, só porque houve ali uma iniciativa de tentar esclarecer a citação numa delação premiada de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Deltan Dallagnol estava querendo saber mais, não sabia nem se era apartamento ou se era casa, foi corrigido por um outro procurador e eles já saem acusando de que investigaram isso e aquilo. Não investigaram nada. Está aí a nota oficial da Força Tarefa dizendo aquilo que é óbvio, que é público. Mas aqueles ministros libertadores do STF usam qualquer coisinha para atacar a Lava Jato. Tá aí a declaração pomposa, né? É outro Rui Barbosa em compota, né? Que é o nosso Gilmar Mendes, que fez um pronunciamento à nação que não tem substância nenhuma. Não aconteceu nada. Ele é aquele tipo de pistoleiro que primeiro atira e depois pergunta o nome do morto, né? Então, tá aí. Agiram direitinho, eles ficam confiando no hacker, que é bandido, né? No Greenwald, que é um
advogado que não merece confiança como jornalista, ficam dizendo bobagens que só mostram o despreparo do Supremo para lidar com crítica. Zé Maria. É interessante que o diálogo, a complicação são os mal-entendidos diante de uma quebra de sigilo dessa forma em que eu sustento, que provoca mesmo um desentendimento. Ele, na minha opinião, mostra que os procuradores estavam imbuídos de uma investigação, e é isso mesmo que a nota falou. Chegou informação importante sobre ministros do Supremo e ele ligando, tentando falar com o Procurador-Geral da República, na época, o procurador, né, para que ele tomasse providência. Quer dizer, muito legal. E o que é muito importante, Felipe, que eu estou notando, é que essas publicações, a ideia, o sentimento e a vontade do Green é exatamente de denegrir a imagem do Sérgio Moro, é de arrasar com a imagem da Procuradoria, dos procuradores, né, do Ministério Público, e detonar a Lava Jato. E está acontecendo exatamente o contrário. Ninguém é mais popular do que o ministro Sérgio Moro, e com a publicação desses diálogos, ele ficou muito mais popular. A situação dele melhorou muito. E também do Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, que a gente vê realmente que o grupo funcionava, que o grupo trabalhava e que o objetivo era realmente investigar. Se houvesse ali nos diálogos, imaginem, se fosse um diálogo, eu vou receber tanto, eu quero tanto do ministro tal, ele recebeu 1 milhão, eu quero 500 mil, eu vou cobrar. Aí é que nós estaríamos assustados. Mas nenhum diálogo assim existiu e nem vai existir pelo tom das conversas. É isso que as pessoas estão aprendendo desse processo todo. Então, essa ideia de estragar a imagem é o verdadeiro tiro que saiu pela culatra.